Oi, gente. Então estamos voltando aqui para darmos continuidade, né, ao nosso curso de desenho arquitetônico e de noções de construção civil. E vamos iniciar agora uma nova fase. Vamos entrar no nosso segundo e último bimestre. E hoje vamos entrar na unidade número 4, da qual vocês terão essa apostila que eu vou colocar virtualmente para vocês, tá? E nessa unidade nós vamos falar sobre o quê? Sobre projetos, sobre como se contrata um projeto pode ser arquitetônico, um projeto de construção civil. Vamos falar sobre acessibilidade, né? A questão das pessoas que têm deficiência, do impacto ambiental da construção civil, né? E do questão do conforto ambiental, que para vocês significa aquilo que está relacionado se a casa é do lado do sol, do lado da sombra, se eu posso cobrar mais caro, se eu posso cobrar mais barato. Essas questões todas nós vamos tratar aqui em várias aulas. Então, dando início hoje na nossa primeira aula da nossa quarta unidade, vamos começando a falar sobre a questão do projeto, né? Então, para que se faz projeto? Isso nós já vimos no começo do curso, mas aqui de novo aparece para gente, tá? O objetivo do projeto, né? Tá aqui, ó, é que as informações necessárias para que seja executada uma obra, né? E para seu desenvolvimento sejam fornecidas através de um produto final, que é exatamente o projeto. Aí, aqui, eu coloquei para vocês uma série de nomenclaturas sobre o projeto, né? Obra, projeto, execução, arquiteto, cliente, usuário. E aqui tem uma palavrinha aqui, programa de necessidades. O que é o programa de necessidades? É aquilo que o meu cliente pediu para ter naquele ambiente, naquele apartamento, naquele prédio, naquela casa, naquela biblioteca, naquele hospital. Então já existe uma série de exigências legais e exigências do cliente que esse programa de necessidades, que é aquilo que o meu cliente pede, eu tenho que colocar lá dentro. O resto fica da criação, da competência do arquiteto que vai projetar a obra, tá? Aí depois aqui ele fala sobre as fases do projeto, que o projeto sempre começa com uma frase chamada preliminar, que é um esboço, para ver se o cliente se agrada do programa que ele me deu de necessidades. Aqui a gente faz um levantamento prévio, né, também, para fazer esse estudo preliminar, você faz o levantamento prévio, desculpa, das condições para a instalação de tudo que vai ser instalado, né? Para ver se há condições realmente desse projeto ser viável, ok? Depois você faz esse croquis ou esboço, tá? Para chegar no estudo preliminar. Aí você vê a viabilidade econômica e de construção civil, se a prefeitura aprova, se o estado aprova, se a federação aprova, se o IBAMA aprova, se o órgão do estado do meio ambiente aprova, se o órgão municipal do meio ambiente aprova, se o órgão de arquitetura e urbanismo aprova, né? Então todos esses órgãos vão ser, às vezes tem que ser consultados, dependendo da obra, para ter aprovação, bombeiros, para ter aprovação de todos eles, ok? Aí, se tudo isso passar, esse projeto que era o que? Um anteprojeto, vai virar o famoso projeto de prefeitura. E aí, esse projeto de prefeitura é enviado à prefeitura, a prefeitura aprova, e aí o arquiteto vai para o projeto de execução, que esse é entre ele e a construtora, ou entre ele e o pedreiro ou o mestre de obra, para executar a obra. Então veja que a obra ela tem basicamente três fases: a fase preliminar, de estudo preliminar, para viabilizar as coisas, as aprovações de tudo, aí depois aprovado tudo é possível, tudo aprovado não, legal, é viável, né? Viável tudo. Você parte para a legalização nos órgãos competentes todos, e esse já é o projeto legal que a gente chama, segunda fase, e depois de tudo já aprovado, a prefeitura dando o alvará para a construção, aprovou, então você tem o alvará para a construção. Aí com o alvará de construção você vai construir. Depois de construído, se tudo aquilo que você colocou no seu projeto arquitetônico estiver na obra, ou seja, o seu projeto está igual arquitetônico, está igual à obra, então a prefeitura vai dar o que? O habite-se, para que você possa então vender o imóvel ou locar o imóvel para que você tenha então o retorno financeiro. Tá? E nessa fase de construção, o arquiteto então vai fazer o terceiro projeto, que são vários projetos que vão explicar para o engenheiro, o mestre de obra, o pedreiro,
como é que deve ser construído aquilo que foi aprovado na prefeitura. Tá? Então, esse detalhamento fino é a terceira fase, que é o projeto então de execução. E aqui eu coloquei para vocês, que vocês são corretores, o que deve haver num projeto, tá? Para que esse projeto tenha validade, desculpa, num contrato, para que esse contrato possa ter validade, no caso de execução de uma obra. Então você deve ter primeiro um escopo, né, que é uma ideia, aqui ó, um trabalho que precisa ser realizado para ser entregue ao cliente, é o primeiro rabisco, que a gente chama de escopo, tá, com as ideias. Aí depois você deve constar nesse um local de execução do serviço, a finalidade e as dificuldades do local. Tudo isso deve estar no contrato, tá? Entre o prestador de serviço e aquela pessoa que vai receber o serviço. Os prazos, né, são importantíssimos, mobilização, de execução da obra, de desmobilização, fundamentais, os documentos integrantes que deve ter. Aí esses documentos, dependendo de cada situação, em cada situação, tá? Nessa aqui é de projeto, então deve ter projetos, especificações, planilhas de quantidade, alvarás da prefeitura, bombeiro, telecomunicações, enfim, e aí vai, porque cada situação é cada situação. Deve ter os atributos de responsabilidade da contratada, né? Qual é o meu dever e qual é o dever do contratante. Deve ter as atribuições de responsabilidade do contratante e do contratado, ok? Sistema de contratação e pagamento, reajuste de preços, crédito de medição de serviços executados, porque a obra é paga conforme a pessoa vai executando, então 10% paga 10%, 20% paga 20%, 30% paga 30%, 50% paga 50%. Então, à medida que você vai executando, o cliente vai lhe pagando a obra, né? Critério de aceitação dos serviços, quando é que o serviço é aprovado ou não pelo cliente, né? Considerações sobre os serviços extracontratuais, sempre aparece aquele negócio de, olha, mas agora que está ficando tão bom, eu quero mais um negocinho. Então isso já deve estar contratado no negócio, que se o cliente quiser algo mais, você já está previsto, você vai prever como que vai ser feito isso, ok? Cálculos relativos a multas, no caso de atraso ou de perda, abandono, enfim, né? Critério de garantia dos serviços, né? Que é aquilo, toda obra tem que dar pelo menos 5 anos de garantia, tá, gente? Terminou, tem que dar 5 anos. Se no ano seguinte a obra já está aos cacos, a edificação já está com problemas, então essa obra ela não foi dentro dos critérios mínimos que exige a construção civil, porque o contrato ele tem que ter pelo menos 5 anos que você garante que as coisas ali não vão se deteriorar. Depois de 5 anos, aí sinto muito, aí é manutenção obrigatória, né? Ok? Então, aí depois, tudo isso aqui que vem aqui, que eu coloquei aqui é para explicar, que eu acabei de falar, ok? Explicando essas questões das fases, né? Que você tem dentro de uma execução, que deve constar dentro de um contrato. E aí depois aqui, gente, tem o famoso Estatuto da Cidade. Por quê? Porque a Constituição Civil ela é regida por leis, como tudo, né? Regida por leis. Nós vivemos numa sociedade democrática. Em uma sociedade democrática, ela é baseada no quê? Nos princípios dos 3 poderes. E o poder que regulamenta as coisas, regulariza as coisas, é o poder judiciário. E o poder judiciário é composto por leis, tá? Então, o Estatuto da Cidade é o estatuto que vai falar como que nós podemos usar a terra dentro do âmbito do nosso país, ok? É uma lei federal de 2001, que a partir de 2004 ela pegou força, né? E aí ela fala sobre o parcelamento do solo, né? Instruir notificações sobre edificação e também sobre o uso da edificação, né? Então aqui ele fala assim, instrumento de notificação, desculpa gente, instrumento de notificação da prefeitura para o proprietário, indicando um prazo para que ele use aquele imóvel, né? Para que seja utilizado. Então essa utilização compulsória é o seguinte: isso acontece muito em cidade. Você tem uma cidade que você tem um terreno baldio lá na cidade, dentro da cidade, da área urbana, tá? No centro da cidade, por exemplo. E a prefeitura tá vendo que aquilo lá só tá ajudando para o quê? Para nada, para juntar rato, não serve para nada. Aí ela chega pro proprietário e fala assim, ó, eu te dou 5 anos para você dar um fim para isso aí, para dar um objetivo, né? Um fim, uma necessidade, fazer alguma coisa. Se você não der, eu vou lhe pagar com o preço que eu quero, a prefeitura, e vou apropriar-se do terreno. Então é nessa hora que o proprietário tem que rapidamente ir lá, procurar um parceiro, uma construtora, alguma coisa, ou falar com a prefeitura e dar alguma finalidade para aquele terreno, porque a prefeitura tem o poder de dizer que não aceita mais aquele terreno lá ficar parado sem fazer nada. Tá? Então isso daqui é a questão da utilização compulsória, ou seja, a utilização vai ter que dar um uso para aquele ali, obrigatório.
tá? Porque senão você vai perder o terreno, ok? O IPTU progressivo é o seguinte: se ela te falou para você, ó, você tem que dar um uso e você não está dando uso, cada ano que passa, durante 5 anos, ela vai aumentando abruptamente, dobrando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando 5 vezes o valor, 10 vezes o valor do seu IPTU, para obrigar você ou a vender aquilo ou a uma finalidade, dar um uso para aquele seu terreno. Então é um aumento abrupto, muito forte, muito rápido sobre o seu IPTU, tá? Aí você também pode usar o recurso da desapropriação com o pagamento de dívida pública. Passou 5 anos, você não quis, né? Fazer nada no terreno. Tá, a prefeitura vai lá e ela desapropria, ela te paga, e o pior ainda paga com papel podre, tá? Que é pagamento em título de dívida pública. Ela paga com os passivos da prefeitura, as dívidas do Estado, para você receber quando o Estado, município, Estado ou Federação quiser te pagar. No caso aqui é municipal, então é a prefeitura. Ela vai te dar um papel para você um dia poder resgatar. Então, gente, é um péssimo negócio você cair na condição de ser obrigado ao uso compulsório. Nessa hora indico para você pegar então e correr atrás de uma corretora, um construtor, uma incorporadora e construir, porque senão você vai findar tendo que receber, depois de 5 anos, vender aquele terreno na marra para a prefeitura e ainda receber títulos do governo, e nem dinheiro você vai receber, tá? Então não vale a pena, ok? Mas esse é um poder que vocês têm que saber que a prefeitura tem, tá? Direito de preferência é aquilo, é o instrumento que a prioridade para a construção de imóvel é da prefeitura. Então a prefeitura ela tem a prioridade de dizer se ela aprova ou não aprova, ou se você for vender, primeiro prefeitura, ela que autoriza vender para os outros. Então é a preferência, né? Direito de preferência, preempção, né? Que chamam, que é da prefeitura, ok? Opressão urbana, concurso associada. Isso é o que se indica para todos, né, gente? O estatuto ele é duro com o uso da terra urbana dentro da cidade, mas ele é bastante conciliador, porque ele fala o quê? Você pode fazer um consórcio, então você faz um acordo com uma imobiliária, com uma incorporadora, com uma construtora, e você vai dar um fim para aquele terreno que a prefeitura aprove, né? Vai dar um objetivo, um uso para aquele terreno que a prefeitura aprove, e com isso você vai ganhar dinheiro e a prefeitura vai se livrar de um terreno lá que está dando problema para a cidade ou que a cidade precisa e não está tendo uso, tá? Então isso aqui é um acordo, né? O uso consorciado. É um acordo, tá? Parceria entre o público, prefeitura, e a iniciativa privada. Pode ser uma incorporadora, uma imobiliária, uma construtora, tá? E você. Muito comum, né, gente? O sujeito fala assim, ó, eu vou dar meu terreno, aí o cara constrói, a prefeitura aceita aquela construção daquele edificação naquele lugar, por exemplo, um prédio de apartamentos, e aí você ganha, por exemplo, o terraço, ou você ganha um apartamento, ou 2 apartamentos. Então você, né? Todo mundo ganhou. Ganhou a prefeitura, ganhou a construtora e ganhou você que estava aí para perder um terreno por não ter uso, tá? O toga onerosa do direito de construir é a possibilidade de você construir em outra área, tá, gente? Aqui, ó, construir-se, mas no terreno ou alterar-se o uso do solo mediante contrapartida do empresário. Deve ser respeitado sempre os limites máximos de construção, tá? Então aqui, gente, é o seguinte, só pode construir até 4 andares. Aí a prefeitura autoriza, por exemplo, 5 andares, mas você tem que dar alguma compensação, porque há a possibilidade em áreas urbanizadas de construir, mas no terreno ou alterar o uso do solo. Você construir alterando alguma das regras que a lei do parcelamento e uso do solo e do código de edificações eles impuseram, né? Então só podia limite X e aí a prefeitura aumentou para o limite Y. Tudo bem, você quebrou a regra, mas só que você vai compensar a prefeitura fazendo alguma coisa, alguma outra obra. Por exemplo, você cria uma creche, você cria um parque urbano, você cria uma praça, né? Você cria um campo de diversão para as crianças, para compensar, né? Para compensar aquele, se vamos dizer assim, aquilo que você a mais que você passou pela lei, né? Que você fez que a lei não permitia, mas foi permitido porque você deu uma compensação por você ter ganhado alguma coisa a mais da prefeitura, que você suplantou, né? Suplantou as leis, tá? Por último, nós temos aqui a transferência do direito de construir, que é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Permite ao proprietário do imóvel vender ou usar em outro local para construir que ainda não foi exercido quando o imóvel for considerado necessário. Então a prefeitura
adquire aquilo ali, ó, ou o proprietário do imóvel, ou é público ou privado, usa em outro local o direito de construir, que ainda não foi exercido quando o imóvel for considerado necessário para a implantação de equipamentos urbanos, comunitários, preservação histórica, ambiental, paisagística, social, cultural. Então você perde aquele terreno ali, mas você ganha em outro lugar um terreno onde você vai poder construir, é uma compensação, né, para ninguém sair perdendo, e você vai poder construir então em outro lugar, transferência do direito de construir. E aí você vai poder transferir e construir em outro lugar, tá? Porque ali a prefeitura usou para uma atividade coletiva, alguma coisa pública. E aí você perdeu aquele terreno. Mas, mas aí eu vou ficar sem nada? Como é isso? É tirania? Não. A prefeitura vai te dar para você um outro espaço, um outro terreno, onde você vai poder então construir, tá? Por último, você tem aqui o Estatuto do Impacto de Vizinhança, que é, desculpa, o estudo, né, que é o do Impacto de Vizinhança, que é o que verifica se aquela construção não vai prejudicar visualmente o que está ali do lado, né? Por exemplo, você for fazer uma construção que vai impedir, por exemplo, que obras históricas não sejam mais vistas. Então aí o impacto de vizinhança, tem que verificar se você não vai prejudicar a paisagem urbana com aquela construção. Isso também é analisado, tá, gente? Por último, temos aqui o plano diretor, que o plano diretor vocês já sabem, nós temos agora um plano diretor em vigor a partir de 2019, né? Que é o plano que rege como é usado o solo e a terra dentro da cidade de Florianópolis. Então, toda cidade acima de 200 mil habitantes tem um plano diretor, que é revisto a cada 10 anos, em que toda a sociedade deve participar. E essa sociedade é que determina as regras de como é usado. Tipo, quantos andares pode construir naquele bairro, né? Qual é a área máxima que pode ser construído, qual que é a área que você pode construir máxima. Então, tudo isso é determinado pelo plano diretor. Você pode construir em comércio, indústria, aqui só pode ser residência. Você pode fazer um parque aqui, você não pode. Então, tudo isso, por exemplo, Florianópolis é proibido a instalação de indústria. Onde está isso? Isso está no plano diretor. Por quê? Porque a indústria poderia trazer poluição e destruir uma cidade que vive do turismo. Então, por isso é proibido construir indústrias em Florianópolis. Onde está isso aí? No plano diretor, tá, gente? Ok? O plano diretor é fundamental. É o nosso acordo, enquanto cidadãos municipais, para o que a gente quer que a nossa cidade seja daqui até os próximos 10 anos, ok? O nosso já vai ser revisto agora em 2020, tá, gente? A lei de parcelamento e uso do solo ela é específica para dizer o que é que você pode construir ou não e quanto você pode construir ou não. Depois, na próxima unidade, a gente vai ver isso. Quanto você pode construir ou não e o que você pode construir ou não. Se eu posso colocar uma casa térrea, se eu posso colocar um prédio de 20 andares, se eu posso dividir meu terreno, se eu não posso dividir meu terreno. Tudo isso é a lei de parcelamento e uso do solo, tá, gente? Ok? Depois temos o Código de Obras, que é como você pode construir. Aí está tudo sobre construção. Então, o Código de Obras é que vai dizer para você quanto é que você tem que ter de janela, quantas portas você tem que ter, o tamanho da sua porta, o tamanho da sua janela, qual que é a altura mínima que tem que ter o seu pé direito, que é a altura do piso até chegar no teto. Tudo isso, tudo, escada, quantidade de degraus, tudo está no Código de Obra. Tudo para se construir, ok? E depois tem a questão dos impactos ambientais, que é a questão aqui, gente, de que é a responsabilidade social da construção civil. Por quê? Porque 70% de todo o material que nós usamos em construção civil vira lixo. A construção civil precisaria de uma reforma geral para deixar de ser uma das maiores indústrias de poluição do Brasil. Por quê? 70% de tudo que eu uso na obra vira lixo. Então imagina que o impacto ambiental é muito grande. Sem contar que quando eu vou fazer qualquer implantação de edificações, eu vou fazer desmatamento, tá? Então é importantíssimo que a gente compreenda como é que a construção civil que vocês vão trabalhar através da venda dos imóveis, ela muda completamente a natureza, a paisagem e a vida. E pode transformar isso numa cidade muito ruim de se viver. Por quê? Porque não foi se analisado os impactos ambientais da construção civil. E pode fazer daquele lugar um lugar péssimo para se viver. Que depois vai desvalorizar o imóvel de todo mundo. E depois aquilo que todo mundo queria, ninguém vai querer. Então isso é muito importante. Porque até na questão econômica, você pode dar um tiro no pé se você não tem um respeito ambiental pelo lugar onde você vai morar, onde você vive, onde as pessoas vivem, tá? Então, esses impactos ambientais, eles têm que ser muito estudados, porque a construção civil, ela é muito,
mas muito realmente impactante na relação do meio ambiente. Só que quem não é da área não tem consciência disso, e é por isso que eu coloco aqui para vocês, tá, todo esse texto explicando isso. Na nossa próxima aula, gente, eu vou falar então sobre só e somente conforto ambiental, que é quando eu vou explicar para vocês sobre essa questão de que o que é lado da sombra, o que é lado do sol, para que serve isso. Mas por hoje terminamos por aqui. Em breve mandarei algumas atividades para vocês fazerem, de responderem alguns questionamentos baseados nessa apostila, algumas perguntas sobre essa questão então das leis que regem toda a nossa atividade imobiliária e de construção aqui em nossa cidade. Uma boa tarde para vocês e até breve, gente.